Apple e Samsung sendo processadas porque tá tendo excesso de radiação no smartphone deles. Que história é essa? A treta, aí o pessoal aí é aquela história de vai dar câncer, né? Exatamente. Treta. Não só câncer, várias outras paradas. Então vamos entender isso direitinho aí. Uhum. Primeiro, para contextualizar, a galera que está assistindo e talvez nunca ouviu falar disso, né? Uhum. Alguns anos atrás, quando começou a ter celular, se falava muito disso, né? Inclusive, teve pessoas na época que não aderiram aos celulares, Sim. primeiramente, com medo disso daí, né? E gente que jura que conhece pessoa que passou mal, ficou com câncer, que tomou Sim. no cérebro, com um monte de coisa, que ficou É que o estéreo. celular com as ondas, né? Tipo, o celular é como se fosse um micro-ondas no seu cérebro, esquentar a água do seu cérebro, Sim, ia dar tinha problema. aquelas correntes de internet também, que vinha no seu Sim. e-mail e depois na sua rede social aí. Tinha corrente falando disso também. As tias do WhatsApp já atuando antes de ter WhatsApp. Exatamente. Você, que é um pouquinho mais velho aí, você com certeza recebeu isso aí no ano 2000 para Uhum. frente. E tem mais coisas sobre isso também. Por exemplo, eu conheço um cara que é novo e que não usa celular por causa disso. Ele jura de pé junto que o bagulho causa mal e ele não quer. Jesus. Então, assim, teoricamente tem aí órgão que testa essas coisas, embora ninguém nunca Uhum. falou disso, mas aí agora alguém botou a boca no trombone e falou que fez teste aí e falou que são os da Samsung e da Apple. Inclusive É, parece que o iPhone é o que tem mais. e não foi qualquer um que testou, não, né? A gente vai falar aí agora pra Exatamente. vocês, E né? não é só na cabeça que dá o problema, porque a gente fica com o smartphone muitas vezes no bolso também. E Sim. aí ele fala sobre um campo ali a distância onde alcança essa potência dessa radiação e tal. Então por isso que tem gente falando que Pode tá ficar causando estéreo. esterilidade É. e tal. Então tem tudo isso aí. Então primeiro para contextualizar vocês do que a gente vai falar aqui. Então vou aqui dar as primeiras informações sobre isso pra gente ir conversando aqui, vai perguntando, vai falando, vocês vão dando a opinião de vocês aí, a gente vai lendo no ar aqui e vai batendo um Uhum. papo sobre isso. Então, basicamente, Apple e Samsung estão sendo processadas, né? Por causa dessa suposta radiação elevada aí que os aparelhos estão emitindo e que é uma ação coletiva de usuários das marcas. Então, foi protocolado aí no Tribunal Distrital lá do norte da Califórnia, nos Estados Unidos, e porque teve um jornal lá de Chicago chamado Chicago Tribune. Como é que fala isso aí no inglês direitinho? Tribune. Tribune. Uhum. E Chicago, Chicago Chicago. Tribune. Então, fala direito aí, ensina a gente aí. Chicago Tribune. Chicago Tribune. Quase Viu? isso. Tá Aqui bom. é quase isso, mano. Estamos chegando lá. Ah, Então, esse Estatuto é o de News jornal. muito Estado Live News sempre poliglota. poliglota. Então, Vai. Chicago Tribune publicou aí que o grau de radiação de alguns modelos está ultrapassando o limite permitido aí pela FCC, que é a Uhum. Federal Communication Commission. Commission. Então, Comissão aí Federal de Como se Comunicações, fosse, como se como se fosse a fosse a Anatel de Anatel. lá dos Estados Unidos. Isso Isso. aí. Que inclusive a Anatel no Brasil homologa também os Uhum. devices que vêm para cá. Sim, sim. E que supostamente esses devices aí, eles já são vendidos no Brasil, já foram e passou pela Anatel e a Anatel não pegou isso aí também, Sim. né? Então, essa denúncia é um negócio bem pesadinho, bem sinistro, né? Então, as empresas elas não forneceram informações suficientes para os usuários, né, segundo eles estão falando aí, sobre esses possíveis riscos à saúde. Então, por isso que a galera está processando, né? Que, teoricamente, eles teriam que informar para as pessoas que, poxa, já que esses aparelhos já emitem radiação, precisa explicar para as pessoas o risco da radiação. É igual bula de remédio, né? Você vai tomar um negócio lá, você fica até meio na dúvida, né? Tem tanto efeito colateral possível, né, que você fica meio assim, mas pelo menos ele informa lá, né? Se você tiver algum, você não vai culpar ninguém porque estava escrito na bula. E aí, vocês vão ver na coach, na matéria, diz o seguinte, que os efeitos incluem aumento do risco de câncer, estresse celular, não do celular do aparelho, mas das suas Da sua células, célula, do seu né? corpo, né? Aumento de radicais livres nocivos, danos genéticos, alterações estruturais e funcionais do sistema reprodutivo, né? O lance está ligado à esterilidade aí, déficit de aprendizado e memória, ou seja, você já pode dar essa desculpa aí, distúrbio neurológico e impactos negativos no bem-estar geral de humanos, e é isso que diz lá no processo da galera que está processando a Samsung e a Apple. Pois é, loucura isso aí, ó. Já tem interação aqui no chat, o Luiz falou o seguinte: já trabalhei com homens que mexiam com radiação, todos só tiveram filhas. Eita lasqueira, Ó, a será cromossome que vem, ó. tem alguma influência nisso daí? Não sei dizer. Se vocês conhecem mais gente aí, analisa esse daí, eu quero saber agora. Se tem a ver, se tem mais incidência disso aí, se afeta aí no sexo, Muito filhos vão doido. nascer. E Então aí? assim, ó,
Diz aqui na matéria, a avaliação considerou como um de seus critérios o índice máximo de 1,6 watts por quilograma, né, de potência, determinado pela FCC. Dentre os aparelhos avaliados estão os seguintes modelos. Segura a Então, lista. fica ligado aí. iPhone 7, iPhone 8 e iPhone 8 Plus, tá? 8 mais aí, que é um 8 bombadinho que eles lançaram depois. O iPhone X, que é o 10, né? E o Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy J3. Então são todos smartphones relativamente recentes, não tanto, mas de 2016 a 2018, mais ou menos, pelo meu cálculo aqui. Então, assim, na análise, eles constataram que o iPhone, por exemplo, representava o maior nível de radiação dentre todos. Assim, o iPhone 7 era o mais bizarro, assim. Porque ele falou que o limite era de 1,6 watts e o iPhone 7 estava emitindo 7,15 watts por quilograma. Então, a parada estava, assim, mais de 5 vezes acima do permitido. Então, é uma distância de apenas 2 milímetros do corpo do usuário. Por isso que eu falei. Então, essa radiação toda, 2 milímetros, então, assim, tá com o celular no bolso, tá encostadinho em você, tá com ele na cabeça aqui do lado da orelha, tá encostadinho em você, né? Então, a potência é realmente muito alta Não, aí. muito doido, muito doido. Então, sobre os da Samsung, o Galaxy S8 apresentou 8,22 watts por quilograma e uma distância de 2 milímetros do usuário. Então, pô, os caras falaram que o iPhone era mais, mas se era 7,15, o outro é 8,22, então o Samsung tá mais. Não, não. O iPhone dentro o iPhone 7 dentro dos produtos da Ah, dos Apple da é Apple. esse. Todos os iPhones, esse era o iPhone Isso. mais, o da Samsung que era mais era 8,22. Beleza, Isso. boa. Então é o Galaxy S8, que é o campeão da Samsung, e o campeão de todos, na verdade. E do lado da Apple era o iPhone, Aí a beleza. Samsung tem do outro lado, né? Tem celular que explode e agora celular que Já emite teve explode tablet também. que explode também, já tinha aquele tablet lá que os caras falavam no aeroporto não deixava você entrar no Sim, avião. eu lembro, eu cheguei a entrar no avião da Gol uma vez que falou, se você tem o Galaxy, não sei o que lá, eu não Aham, lembro agora, acho que Galaxy aham. Note, eu não lembro o que que era. Galaxy Note 7, eu Por acho. favor, desligue. Nem no modo avião ele pode ser ficar aqui. Você tem que tipo, desligar total. Teve uma época que avisaram isso. É. Cheguei a pegar um voo falando Ficou isso. bastante tempo ainda, porque mesmo depois que ele saiu de linha, as pessoas podiam ter ainda, né? Sim. Eles continuaram falando. E Bom, teve uns iPhone aí que já explodiu também, né? não, esses dias teve explosão até de patinete. Também, É, que eu vi isso aí tá também. explodindo tudo. É que tem uns Tecnologia. memes aí zoando, né? Tem memes zoando já de smartphone que explode. Já tem. A zoeira é demais, né? Então, as duas empresas de tecnologia eles discordaram, obviamente, Pelo dos dados menos. divulgados pelo Chicago Tribune. E na defesa deles, a Apple declarou que todos os modelos de iPhone, incluso o iPhone 7, são totalmente certificados pela FCC e em todos os países onde a linha iPhone é vendida. E aí o veículo também, né, que é o Chicago Tribune, entrou em contato com o FCC, que preferiu não comentar muito sobre o assunto. E o órgão apenas informou que iria verificar alguns modelos apresentados na matéria. Então, ó, Valéria comentou aqui o seguinte: falou, caramba, será que a Apple e a Samsung vão ter diminuição nas vendas? Duvido, viu? Eu acho Será, assim hein? que a galera pode acabar achando que isso é hoax também, enfim. Mais ou menos explodiu, tá bom. Né, o meu no. Eu tô aqui de boa e tal. Então, assim, eu vejo que até mesmo quando surgiu aquela a história toda da invasão de privacidade do Facebook, algumas pessoas nos Estados Unidos, com a questão de privacidade, viram mais, mas no resto do mundo, cara, eu não vi ninguém falar, não, vou continuar aqui no Facebook. Muito boa. É, Mas os assim, eu vejo brasileiros que. gostaram de falar mal e reclamar, mas continuam usando. É É, tipo novela da Globo, né? O povo fala mal, mas isso, Big assiste, né? Brother. É. Mas um pouquinho vai sair na casa essa semana. É tipo isso, a galera gosta de falar mal, né? Então, mas no geral eu vejo que o comportamento da galera não muda, né? A não ser que, assim, fosse uma coisa de patrocinada, sei lá, em rede nacional dos Estados Unidos, passando na televisão, não compre, sabe? Um boicote assim, mas acho muito difícil. Eu acho E difícil. se começar a ficar comum a preocupação da galera sobre isso. Sim, Aí vai começar a ter gente especializada fazendo teste para saber quanto de sim, radiação que emite. sim, Isso aí que vale dar uma olhada nisso daí, se tem gente falando sobre isso, porque sim. aí sim, tudo bem que dizer que está acima a radiação que emite não é prova ou evidência de que vai te causar alguma coisa, certo? Aham, Porque alguma radiação já emite. Você vê sim. ali que é o mínimo, tem ali um limite, então sinal que já emite mesmo. Mas será que essa faixa que emite realmente causa esses males? Aí comprovar isso é muito mais Sim, difícil. sim. Porém, como já tem um parâmetro, eles podem pelo menos vetar aí os aparelhos à venda, alguma coisa, e vão ganhar na justiça, porque entrando na justiça ela É, vai exigir provas. sim. E aí Imagino a eu. FCC Vai vai ter que ir ficar lá em. conferir e vai começar a conferir esse tipo de coisa. Então, de uma certa Sim. forma, tem um lado positivo, porque se realmente isso aí faz mal,
vai ter que ser conferido agora, né? E as empresas também Uhum. vão ficar mais espertas se elas forem realmente, a Samsung e a Apple aí forem multadas, as outras vão se preocupar com isso também. Vão falar, pô, o pessoal da produção aí, a engenharia, Sim. teste isso aí antes de mandar para o mercado, porque eu não tô afim de tomar uma multa aí, um processo aí que Uhum. sai caro, né, nessa Mas o que eu escala, né? achei interessante, assim, a matéria citar só as duas maiores, né? Ninguém falou da, sei lá, igual os Estados Unidos, agora todo mundo indo contra a Huawei, tem a Xiaomi, tem tantas outras, né? LG, né? E foram citar Então, só mas essas duas, supostamente né? foram só eles que estão com o aparelho assim. Para poder entrar no jogo, aí alguém vai ter que fazer o Não, teste mas alguém da e galera tá falar tentando disso. processar eles, né? Mas, enfim, vamos ver. Então, é isso que eu falei. Porque mesmo, tudo bem, o iPhone, foram quase todos os últimos iPhones, mas, por exemplo, na Samsung não são todos os smartphones que tem É, isso. não é. Só alguns também. Então é E meio doido, nenhum da assim. linha Note, né? Só o Galaxy. Exatamente. É o Galaxy S e o Uhum, outro é, J ali. são E um celulares, J. né? Só. Então, assim, que tem o Note que é tipo o celular também. Tem o Note que é É, tabletão e o o Note que phablet, é. né? Lembra dos tablets? Agora ninguém vai falar disso Mas porque antes, pegou mal, né? sim. Primeiro eles tentaram emplacar esse conceito e depois. Primeiro eles Gente, queriam que fosse Note o nome. Aí sim. depois eles tentaram a Phablet e aí ninguém ligou Esse povo muito. da tecnologia pela tecnologia é demais Ninguém pra se mim. importou muito, aí eles começaram a Uhum. tentar fazer um meio termo aí. Então, assim, o que eu vejo disso daí é que, pô, de certa forma eles acusaram essas empresas aqui, mas alguém tem que começar a fazer teste desse tipo de coisa. Sim. Se deixar só as agências reguladoras fazendo esse tipo de teste, a chance de passar, às vezes, por causa de um lobby aí, os caras Oh, botam dinheiro e passam por baixo da mesa, é muito sim. grande, né? Sim. Sabe que ainda mais Brasil, por isso que eu Oh. falei. A FCC aí reclamou, quer dizer, reclamou não, né? Ah, vamos ali Ela ver. vai tomar a pressão de ter que conferir isso, Aham. mas no Brasil, por exemplo, nossa Anatel aqui tá tudo bem. Sim. Ninguém se importou, entendeu? Então, sei lá. Veremos. Vamos pro E aí, o que próximo? vocês acham disso mais aí? Só pra ver se a galera quer falar alguma coisa aí. Vocês se preocupam com isso? Vocês acham que tem que testar? Vocês acham que a Anatel tá Uma coisa que eu achei vigiando? interessante só, eu tava falando até com o lance que eu falei da desculpa, que a galera pode ter, por causa de radiação, déficit de aprendizado e déficit de memória, né? Fiquei pensando assim, eu não tenho memória muito boa, né? Mas eu uso o celular há bastante tempo, né? Pode Será? ser, mas tem nem Samsung nem Apple, né? Não, Vou mas já botar a tive Motorola no Samsung. risco aí, Já mano. tive Samsung. Já Aí. tive tablet da Samsung e Mas aí tal. você botava perto da cabeça e tal. Sim, eu lembro que. Dormia, É, botava debaixo do travesseiro pra várias vezes, dormir. várias vezes. Até para usar aqueles Eita! aplicativos de vigiar teu sono e tal, né? Pertinho assim Nossa, da cama. imagina, velho. Agora eu fiquei pensando nisso. Galera que bota debaixo do travesseiro aí, né? Sim, Fica perto da sua cabeça muitas horas. exatamente. Isso, várias comigo. Várias. Gente, que loucura, hein? Várias na hora de despertar, ali, você bota meio que pertinho e tal. Pô, assim, 2 milímetros, tipo, já é um bagulho assim, nisso, tipo, um negócio de distância mínima. Cruz credo, hein? Mesmo, tipo, que seja um pouquinho mais afastado, mas com ainda transmitindo radiação. Então, fiquei pensando nesse negócio. Aí não tem como comprovar, obviamente, né? Mas se alguém decidir processar e conseguir comprovar e for aceita essa comprovação, sei lá, eu tive problema genético ou perda de Imagina a memória, mulher grávida né? aí, Sei criança, lá, me velho. dei mal na prova da OAB por causa do meu Gente. celular, porque a minha memória não funcionou na hora. Sei lá, dá pra falar de tudo, né? O negócio é complicado, né? Mas, ó, tem interação aqui, ó. A Mariane, nossa, o nome dela é grande, a Mariane Machado Ramos Marongio, ou Marongio. Acho que eu tô falando, não sei se eu tô falando certo, mas a gente tenta ser poliglota aqui, entendeu, Mariane? Você me ajuda aí como é que você fala o seu nome. Ela falou o seguinte: eu vejo da seguinte forma. Pois de qualquer forma são equipamentos com recurso tecnológico, bateria e outros componentes. Existem riscos mínimos. É, É, realmente isso não tem como escapar, né? mas a gente tava falando aqui antes do que explode, por exemplo, né? Imagina, É, agora eu fiquei pensando. Imagina, você tá lá dormindo, o bagulho explode lá da sua sim. cabeça. Perdeu a audição, queridão. Tchau. Caraca, velho. Mas agora Metade isso do da seu cabelo foi radiação é embora. pior porque é mais invisível. Você não sabe se o bagulho tá acontecendo ou não. Isso te causou qualquer prejuízo que você não sabe, né? Então é. E Teto. você não vai no médico e o médico vai te examinar e falar, não, isso aí é causa da radiação. É, Tipo, nem vai provavelmente saber. não. Né? Se tu tá tendo perda de memória ou se você tá ficando estéreo lá, se você, sei lá, qualquer um daqueles sintomas ali são muito Uhum. difíceis de conseguir identificar por relação de causa e efeito, assim. É realmente um negócio muito louco, né? Então, que Complicado. a radiação pode causar e o cara pegar que a causa é essa,
É, a Mariana Difícil, continua hein? falando que essa reportagem é estranha porque tá falando só de duas empresas. Eu falei isso aqui também, Então, né, falamos antes, né? isso Mas, também aqui. Só que aquele negócio, talvez foi o que os caras testaram, entendeu? Porque sim. mesmo ele falando das empresas, não são todos os smartphones da Ou, empresa, só ou pode ser alguns. uma estratégia para você começar a pensar, tá? Se essas duas que são as maiores, que mais vende, faz isso, será que as outras também não? Às vezes é um jeito de chamar atenção, né? Isso. Então, a gente aqui considera isso mesmo, que pode ter mais outros, pode ter outros aparelhos das mesmas empresas, tá, com o mesmo Uhum, problema, e aparelhos de outros fabricantes podem também ter. Por isso que a gente acha sim. aqui que tem um lado positivo esse tipo de coisa, no sentido de que parece que agora eles vão ter que testar mais, vão ter que começar a ficar mais de olho nisso daí, e vai levantar discussão, que acaba sendo positivo. Uhum. Mas realmente, levantar só dois aí, né? Aqui a matéria, na verdade, não é a que está acusando eles. A matéria pegou a informação que os caras Sim, do divulgaram processo, lá né? do processo que só essas duas empresas Isso, foram processadas. Então a matéria só está mesmo replicando o que já está exatamente. rolando, né? Não omitiu de outros, por exemplo. Se tivesse a Motorola no rolo aí, ele falou só da Samsung e da Uhum. Apple. É porque só essas duas estão sendo processadas mesmo. E provavelmente quem reclamou lá do jornal testou, teve essa informação de Vai alguém saber. só desses aí, né? Desses aparelhos. Então, Vamos, eu vamos também seguindo. boto na dúvida aí. Pode ser que, sei lá.